Olha, pesquisas mostram que emoções não resolvidas, podem alterar o funcionamento do cérebro e até afetar a nossa saúde física e mental. Mas afinal, quais são essas emoções que podem se transformar em um peso ao longo da vida, hein? Quem nos ajuda a refletir sobre esse assunto é o nosso convidado especial, nosso parceiro aqui do programa mensalmente, vem aqui refletir sobre assuntos aí, sobre saúde mental, o psicólogo Wagner Costa. Uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Manhã Viva, na Rádio Monte Roraima. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É sempre um prazer participar e compartilhar ideias. Olha, eu sempre falo aqui que o Wagner Costa, ele é referência, viu, gente? Na área de saúde mental aqui no nosso estado. Ele tem essa disponibilidade de estar aqui com a gente todos os meses, refletindo sobre temáticas que muitas vezes a gente deixa de lado no nosso cotidiano, mas que são importantes para a gente refletir, né, e buscar qualidade de vida, buscar saúde mental. Então, o assunto de hoje foi pensado nesse sentido, viu, Wagner? Explica para a gente na prática, né? O que significa carregar o peso das emoções ao longo da vida. E as emoções realmente pesam? Olha, existe muitos questionamentos sobre isso. O Freud, quando começou a psicanálise, lá no início, ele estabeleceu algumas referências dizendo que a vida emocional da criança definia quem ela seria enquanto adulto. Hoje se discute muito isso, mas nós continuamos a perceber que as raivas, as culpas, os medos, as tristezas não resolvidas lá do passado terminam moldando quem você é hoje. Elas não ficam lá no passado, Elas né? não ficam lá no passado. O Freud dizia que elas iam para o inconsciente e do inconsciente elas mantinham um processo de ação e um processo de influência em nós. Então imagina o seguinte, que você, criança, teve um episódio de medo. Pode ser uma brincadeira. Vou dar um exemplo simples. Você era criança, tinha 2 anos de idade e alguém lhe colocou em cima de uma mesa e você sentiu um medo muito grande de cair. Para os adultos em volta, é só uma criança chorando, uma criança reclamando e tal. Mas as pessoas não fazem noção de como esse medo pode se refletir na sua vida futura e você ter medo de altura, você ter medo de se colocar em situações onde você se sente inseguro. Então, o Freud estabeleceu isso dizendo assim, muitas das nossas inseguranças, muito das nossas incertezas, muito dos nossos medos tem a ver com experiências passadas. Hoje, as pessoas às vezes dizem que não, pelo menos na terapia, ninguém está atrás dessas histórias passadas. Mas a gente continua querendo saber. Você tem medo? Ah, tenho medo. Então a gente vai trabalhar usando técnicas para resolver esse medo. Só mudou o enfoque, mas o problema continua lá. Então tem muita gente que não consegue falar em público porque teve experiências desagradáveis. Muita gente que não consegue chegar num lugar e emitir uma opinião com medo de crítica, com medo de não ser aceito, com medo de rejeição. Então essas emoções, elas realmente andam como se fosse uma mochila que você vai carregando nas suas costas um monte de peso desnecessário para a vida. Além do medo que você já citou, né, a raiva, que outras emoções costumam se tornar esse peso que tanto nos afeta ao longo da vida? Medo é algo fundamental para todos nós, porque o medo é a origem do estresse. O medo é a origem da ansiedade. Então, o medo ele é muito importante, porque o medo ele tem a ver com sobrevivência. E, na maioria das vezes, eu não estou sofrendo risco. Antes de vir para cá, eu pensei, e a onça? Tá onde? Então, a gente pensa que isso é brincadeira, mas isso é sério. Eu pensei. Sim. Eu pensei, porque eu me preocupo com essas coisas. Então, tem gente que não liga para isso, mas por que eu tenho medo de onça? Porque eu conheço histórias, eu vim do interior, eu sou lá de Manaus, eu tenho
É muita coisa que a gente... É como se a gente tivesse um acervo mental ali que vai... Mas ele né? está lá. É Uhum. essa questão. Apesar de hoje a ciência não tratar dessa ideia do inconsciente, mas inconsciente existe. É verdade. Inconsciente existe. Uhum. E aí você pergunta, né, que outras emoções? É a vergonha, sabe? Vergonha. Uhum. Vergonha. A culpa. A culpa. Tem muitos pais que eles trabalham a educação dos filhos em cima de culpa. E do medo também. E do medo Mas também. essa culpa de você vai perder o meu amor. Eu vou deixar de gostar de você. Já pensou? Entende? Então, essa culpa, ela termina moldando o teu comportamento. As pessoas não percebem isso, mas todos nós carregamos essas limitações que vêm de experiências passadas. E aí, como eu falei há pouco, né, no início da nossa conversa, né, tem pesquisas que mostram aí que os traumas vividos na infância, como você já mencionou, né, afetam o nosso desenvolvimento cerebral e até a forma como a gente reage aí, às situações na nossa vida adulta, né? Mas, de fato, que impacto emocional vivido, né, na infância tende a se refletir mais fortemente ao longo da vida? Você trouxe a culpa aí, né? Que outros impactos, né, podem refletir de forma mais forte, né, mais presente em O nós? grande impacto é o medo de encarar o novo. Hoje nós Uhum. falamos muito de autoestima. A gente pega a ideia de autoestima, às vezes se confunde autoestima com autoimagem, autoconceito, essas coisas tão misturadas, mas o que se percebe é o seguinte: quando você pergunta qual é o impacto principal é eu não acreditar na minha capacidade de resolver os problemas da vida. Que esse é o conceito da autoestima. A autoestima é a confiança na minha capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida. E é um impacto grandioso, viu? É muito, porque, como diz os autores, né, tem um autor que eu gosto muito, que é o Nathanael Brender, que ele tem um livro que eu recomendo a todos, que chama A Autoestima e Seus 6 Pilares. Ele fala muito de como se constrói a autoestima. Se a minha autoestima está abalada, e essa autoestima ela começa a ser abalada lá na infância, é com as brincadeiras, é o medo, é aquela coisa do bicho-papão, do homem do saco, coisas que às vezes as pessoas acham que é bobagem. As comparações com outra As criança também. comparações, chamar de feios, É. apelidos. Uhum. Hoje nós já sabemos um pouco do impacto disso, mas as pessoas ainda não entenderam a extensão. Só para teres uma ideia, quando você pergunta, né, qual é o grande impacto? Estou falando aqui autoestima. Eu não consigo acreditar em mim. Hoje existem pesquisas, são pesquisas novas, mas que estão se avolumando, dizendo o seguinte: quando eu sofro um trauma, o impacto desse trauma, imagina o trauma como se fosse um impacto no cérebro. Então, quando eu penso, eu produzo sinapses, meus neurônios estão em funcionamento. Quando eu vivo um trauma, o impacto naquela área do cérebro que sofreu trauma nos neurônios, às vezes cria uma limitação física. Então, hoje, os pesquisadores estão dizendo o seguinte: olha, trauma não é só emocional, ficou uma marca física. E às vezes essa marca física faz o teu cérebro continuar tendo um comportamento que é inadequado. Aí a pergunta é sim, aí tem jeito? Tem, por quê? Porque o cérebro tem uma grande função que é a plasticidade cerebral. O cérebro vai se adaptando. Então eu preciso identificar meu trauma e trabalhar esse trauma para ir de sensibilizando, mudando meu comportamento, enxergando as coisas com uma outra perspectiva. Então, imagine, assim, para o nosso ouvinte compreender, né? É, quando a gente sofre um trauma físico, vamos dizer, uma pancada, fica ali uma marca. Fica Isso uma marca. acontece no nosso cérebro também com o Isso, trauma, não é isso. isso? Hoje os cientistas estão chegando a essa conclusão. Perfeito. Que você sofre o trauma, aquilo é um impacto tão grande naquele grupo de neurônios que pode ficar ali como se fosse uma cicatriz. E se não trabalhada, continua ali. Eles vão continuar trabalhando daquele jeito e às vezes você não consegue mudar sua visão de mundo. Às vezes a gente diz, mas fulano continua repetindo os mesmos erros.
A gente vê muito isso quando as pessoas dizem, mas fulana tem o dedo podre, fulano tem o dedo podre, todo relacionamento dele não dá certo, ele sempre escolhe pessoas parecidas. Isso, às vezes, é trauma. Tem uma origem ali daquele Entendeu? trauma, né? E aí, a gente pegando a psicanálise, o Freud dizia que você viveu o trauma e aí você fica tentando reeditar aquela situação para tentar resolver. Mas você não está amadurecido para resolver. E aí você cria a situação de novo. Aí achei uma namorada, um namorado que me maltrata. Aí terminei. Daqui a pouco eu acho outro que me maltrata porque eu quero resolver aquilo, eu quero mudar uma pessoa. Sim. E aí a gente esquece que ninguém muda ninguém. Mas Exatamente. tentando mudar a vida dos outros, você pode estragar a sua. Agora, Wagner Costa, né? Você trouxe aqui a informação sobre esse trauma emocional, né? Mas que eles se refletem no nosso corpo também, né? Olha, de que forma que o nosso corpo pode falar quando essas emoções são reprimidas por muito tempo? Tem sinais físicos que indicam que algo dentro de nós, né, precisa ser olhado, ser cuidado com mais atenção? Sim, a gente fala da amígdala cerebral como a área do cérebro responsável pela reação de luta ou fuga. Quando eu sofro esses traumas emocionais, eu sinto muito medo, muita tristeza, muita raiva, o meu hipocampo, que é uma área do cérebro responsável pela memorização desses acontecimentos, é como se o cérebro gravasse para dizer, eu vou me proteger disso no futuro. Então, ficam ali essas lembranças. Essas lembranças faz com que você passe a ser uma pessoa mais reativa em algumas situações. Então, a marca não é exterior. A marca é teu cérebro funciona mais reativo ao estresse. Uma coisa que para a maioria das pessoas seria nada, para você faz você chorar. Para você faz você paralisar. Para você faz você entrar em pânico. E aí eu não sei de onde vem isso. Então, a grande marca, ela é cerebral, porque tudo depende do funcionamento do cérebro. Só que as pessoas não se ligam a isso. As pessoas estressadas geralmente são pessoas que são muito sensíveis a esse tipo de reação. Eu preciso treinar meu cérebro para lidar com o estresse de forma mais suave. Era o que a gente falava aqui fora do ar, né? A gente tem que desenvolver essa flexibilidade, né? Porque a gente não tem esse controle mesmo. Hoje, saúde mental é ser flexível. Quem não é flexível, quebra. Eu lembro, né? Lembrou do bambu? Exato. Eu lembro, né, daquela coisa de o amor, como é? O amor dobra para não romper. Era uma frase que eu vi quando era adolescente nos cartõezinhos, marcador de livro, né? Então, é aquela história de que se você é rígido, você quebra. Você precisa ser flexível. Ter saúde mental hoje é ser flexível para lidar com um emaranhado de coisas que nos perturbam o tempo todo. O tempo todo. Agora, para finalizar aqui nossa conversa, o Wagner Costa, a gente precisa aprender a lidar, né, com as nossas emoções, né, para que elas não se tornem nesse peso mesmo, ou nessa prisão, né, se torne um fardo na nossa vida, né? A gente consegue lidar sozinho ou a gente precisa de ajuda profissional? Fala pra gente como, quando, com quem. Olha, depende do nível, mas eu diria assim, vale para todo mundo cultivar boas emoções. Ajuda essa área que eu falei, amígdala cerebral, hipocampo, a se reorganizar. Então eu diria, que emoções? Você que está nos ouvindo, abrace as pessoas que você ama. Perfeito. Abraçar. Abraçar é algo que gera uma sensação boa. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. As pessoas sabem, você receber um abraço de quem te ama, de quem gosta de você, é algo assim que gera uma emoção diferente. Ai, parece que cura, o Wagner. Não parece, cura. Então, assim, abraçar. E quando eu digo mas o que é que eu faço? Meu amigo, toda vez que você encontrar alguém que você gosta, dê um abraço. Toda vez que você passar pelo seu filho, dê um beijo nele. Toda vez que você passar pela sua esposa, sorria para ela, dê um beijinho nela. O contato
o contato, o ser humano ele é social, ele precisa de contato. Tem ela já faleceu, mas tinha uma teórica americana que ela dizia que nós precisamos de 4 abraços para sobreviver, 8 para se manter e 12 para se desenvolver. Então ela dizia o seguinte, que todo dia nós deveríamos, pelo menos, dar 12 abraços. Aí eu pergunto, você que está nos ouvindo, já abraçou quantas vezes as pessoas hoje? Às vezes a pessoa não dá nenhum abraço. Nenhum. Né? É verdade. Nenhum. E a gente tem vergonha. A gente tem vergonha. Eu não estou dizendo para sair abraçando todo mundo na rua. Estou dizendo, abrace os seus familiares. Esse contato gera boas emoções. Boas emoções moldam o cérebro para lidar melhor com o estresse. Nós vamos até voltar em outro momento para falar sobre isso, que tem pessoas que elas não aceitam nem sequer manifestações de carência, sabia? Eu adoro abraçar. E eu tenho uma das irmãs que ela não sabe abraçar isso. Aceite o abraço. Mas isso às vezes o carinho. É trauma. Pois é. Aí hoje ela já se solta, né? Assim, aí ela solta o corpo assim, abraça, irmãs. O abraço é bom, né? É afeto, é proteção, é segurança, né? Precisamos, né, então, cultivar boas emoções. Muito. E assim, é abraço, é gratidão, sabe? É reconhecer a importância dos outros na sua vida. Sabe, é se envolver com coisas legais, sabe, é contemplar a natureza. Você sabe que eu já aprendi com você? Não fico mais em ambiente ao lado de pessoas negativas, não, viu? A gente fica igualzinho, gente. É contagioso. Quero agradecer a sua participação aqui, é sempre um grande aprendizado. A sua participação aqui no nosso programa, nossos ouvintes adoram sua participação aqui. E até uma próxima oportunidade, viu, Wagner? Estou à disposição. Eu sempre digo, né? Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Vamos conversar. Já convido as pessoas para te seguirem nas redes sociais. O Wagner está sempre postando conteúdo aí que realmente vale a pena. A gente perde tanto tempo vendo coisa que não agrega na nossa vida. Fala aí, Wagner. Wagner com W. É Wagner Costa, PSI de psicólogo. Perfeito. Forte abraço, um ótimo dia para você. Para todos nós. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva com